A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo. Amados, estamos mais uma vez aqui no canal Felisberto Moreira para trazermos mais um tema relevante para o nosso canal. Ao passar no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, faça os comentários. Nós sabemos que estamos numa plataforma digital anticristã. Os vídeos que a gente coloca, a plataforma do YouTube não indica para mais pessoas em que nós sempre falamos aqui. Mas aqueles que compartilhem o nosso vídeo serão também abençoados por Deus. Compartilhe para os vossos irmãos, vossos amigos, vossos colegas, o nosso vídeo para que possa alcançar grandes números de pessoas. E o nosso tema de hoje é, como eu tinha falado antes, não deu para publicar recentemente por causa da nossa correria, mas o assunto do vídeo hoje é aniquilação ou punição eterna. Nós sabemos que existem vários grupos de aniquilacionistas. Quem são os aniquilacionistas? São aqueles que dizem que os perdidos vão pagar no inferno, no fogo eterno, e depois serão exterminados e serão destruídos. E aqui, irmãos, nós vamos trazer as abordagens, o ponto de vista dos aniquilacionistas. Depois nós vamos pôr o nosso ponto de vista. Os aniquilacionismos é uma visão que os perdidos do inferno serão exterminados após terem pago a pena por seus pecados. Seu defensor oferece 6 argumentos. Primeiro argumento: se baseia em simbolismo usado pela Bíblia para descrever o inferno. Diz que o fogo consome o que é lançado nele, e assim será com um lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, verso 20, e Apocalipse 20, verso 10, o 14 e o 15, e 21 e 8. Eles queimarão completamente os perversos, de maneira que eles não mais existirão. O segundo argumento se baseia em textos que falam do perdido perecendo ou sendo destruído. Exemplo, inclui incrédulo perecendo, João capítulo 3, verso 16, e sofrendo penalidade de eterna destruição. Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Terceiro argumento se baseia no significado da palavra eterno. Nas passagens do inferno, diz que eterno significa apenas era vindoura e não é eterna. O quarto argumento se baseia em uma distinção entre tempos
e eternidade. Os aniquilacionistas perguntam: como é justo que Deus puna pecadores pela eternidade quando seus crimes foram cometidos no tempo? O quinto argumento é um argumento emocional, de que o próprio Deus e seus santos jamais desfrutaria do céu se soubesse que alguns dos seres humanos, somente os entes queridos e amigos, estariam perpetuamente no inferno. O sexto argumento diz que o inferno eterno mancharia a vitória de Deus sobre o mal. A Escritura declara que Deus será vitorioso no final. Ele será tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Dizem que essa ideia parece difícil de raciocinar, com seres humanos sofrendo interminavelmente no inferno. Eu, por exemplo, vou responder cada uma desses argumentos. Em primeiro, o argumento do fogo no inferno. Muitas passagens usam essa linguagem sem interpretá-la. É possível, portanto, ler várias visões nestas passagens, incluindo o aniquilacionismo. Todavia, nós não queremos, eu não quero impor as minhas ideias na Bíblia. Quando fazemos, descobrindo que algumas passagens impossibilitam o entendimento aniquilacionista do fogo do inferno. Entre elas está a descrição de Jesus do inferno na parábola do homem rico e Lázaro, e como um lugar de tormento. Lucas capítulo 16, verso 28. Envolvendo e está atormentado. Quando o último livro da Bíblia descreve as chamas do inferno, ele não fala de ser consumido, mas diz que o perdido será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Apocalipse, capítulo 14, do verso 10 ao 11. O segundo argumento das passagens, que fala de destruição ou perecer, novamente usa essa palavra, sem interpretá-la, mas muitas visões podem ser impostas a elas. Mas, uma vez, nós queremos ler o seu significado a partir da Escritura. E algumas passagens são impossíveis de reconciliar com o aniquilacionismo. Paulo descreve o destino dos perdidos como sofrer penalidade de eterna destruição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 1, do verso 8. Notável também é o destino da besta, e a destruição é profetizada para ele. Em Apocalipse 17, 8 e 11, a besta junto com o falso profeta é lançada no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, verso 20. A Escritura é inequívoca quando descreve o destino do diabo, da besta
e do falso profeta. No lago de fogo serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Capítulo 20, verso 10. Então, a destruição da besta e o tormento infindável no lago de fogo. Terceiro argumento da palavra eterno. Nas passagens do inferno, diz-se eterno, se refere apenas à era vindoura, não infindável. É verdade que no Novo Testamento significa perene e o contexto é de destruição quanto dura esse tempo. Mas a era vindoura dura tanto quanto a vida do próprio Deus eterno, por ser Ele eterno. Ele vive pelos séculos do século. Apocalipse 4 e 9, 10 e 10, 10 e 6, 15 e 7. Assim também, com a era vindoura, Jesus estabelece isso claramente. Sua mensagem sobre as ovelhas e os cabritos irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Mateus 25, 46. A ênfase adicional à penalidade dos perdidos no inferno é coextensiva com êxtase do justo no céu. Ambos são infindáveis. Quarto, o argumento de que é injusto que Deus puna pecadores eternamente por pecados temporais impressiona que a presunção de seres humanos em dizer a Deus o que é justo e injusto, faríamos melhor em determinar o que ele considera justo e injusto. A partir de sua santa palavra, Jesus não deixa dúvida. Ele dirá ao salvo: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele dirá aos perdidos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Nós já vimos João definir esse fogo como punição eterna e consciente no lago de fogo para o diabo. Apocalipse, capítulo 20, do verso 10. Já alguns versículos mais tarde, lemos que seres humanos não salvos partilham do mesmo destino. Verso 14 e 15. Apocalipse 20, 14 e 15. Evidentemente, Deus acha justo punir seres humanos que se rebelaram contra Ele e contra a sua santidade, com um inferno infindável. Será que cabe mesmo a nós chamar isso de injusto? Tratarei os 5 pontos. O 6º argumento junto. O 5º argumento é emocional, de que Deus e seus santos nunca desfrutariam do céu se soubesse que entes queridos e amigos estivessem no inferno para sempre. O 6º argumento é um argumento de que o inferno eterno mancharia a vitória de Deus sobre o mal. É digno da atenção o fato de que os universalistas usam este 2º argumento para insistir que Deus, no fim das contas, salvará todos os seres humanos. Deus e seu povo nunca desfrutaria do êxtase do céu se sequer uma alma permanecesse no inferno. Argumento no final: todos serão salvos. Deus sofreria derrota se quaisquer de suas criaturas, criadas à sua imagem,
viesse perecer para sempre. Eu considero esses argumentos para aniquilacionismo e universalismo, da emoção e da vitória de Deus, como descrever a história bíblica, algo que não temos o direito de fazer. Digo isso porque os 3 capítulos finais da Bíblia apresentam o estado eterno das coisas. Os santos ressurretos serão abençoados com a eterna presença de Deus na nova terra, capítulo 21, 1 ao 4. E que o interessante para a nossa atual discussão, cada um dos 3 capítulos finais da Escritura apresenta o destino dos não salvos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20 e 10. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo, em gregos, é o Guiena. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, verso 14 ao 15. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é no lago que arde com enxofre e fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A história da Bíblia não termina dizendo: os injustos foram destruídos e não existe mais. Também não diz: e no final todas as pessoas serão reunidas pelo amor de Deus e serão salvos. Mas quando Deus encerra a sua história, seu povo desfruta de infinito ênfase com ele na nova terra. Mas os perversos sofrerão tormento sem fim no lago de fogo. Nós não temos direito de reescrever história bíblica. Pelo contrário, devemos deixar que Deus defina o que é justo e injusto e o que é proporcionado com seu ser. Tudo em todo, Ele não nos deixa em dúvida quanto ao inferno. Ele ama os pecadores e quer que eles creiam no Evangelho de seu Filho, Jesus Cristo. Amados, o assunto do castigo eterno ele um assunto que está fora do tempo. É um assunto temporal. Quando nós lemos até no livro de Judas, né, que Sodoma e Gomorra sofreu a pena do juízo eterno, ali está falando de uma eternidade temporal, no tempo, no físico aqui. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nós não podemos pegar esse texto de Judas e tentar interpretar igual o texto que é interpretado lá em Mateus 24 e 46, né? Que o verbo ali é o aiônio,
né? O aiônio é um verbo, né, que indica, né, o castigo eterno. E é o mesmo verbo também que indica a vida eterna para o salvo. Ele está ali de uma eternidade para os perdidos e uma eternidade para os salvos. Embora o campo semático deste adjetivo que qualifica o castigo, né, seja um campo semático muito grande, mas principalmente os mortalistas, os aniquilacionistas, quando eles vão interpretar esse texto, né, eles não usam o aiônio, né, neste texto, neste campo semático. Agora, como é que nós vamos interpretar um texto atemporal e colocar ele no tempo? A temporalidade de Deus, ela não tem começo e nem fim, porque o juízo eterno, ele não se dará no tempo. Agora, como é que uma coisa que não se dá no tempo, como é que Deus vai julgar no tempo? Não, irmão. Temos que entender uma coisa. Nós não podemos colocar um crime temporal igual cometido contra uma pessoa no tempo, que está ali sujeito a uma constituição penal de um país, de uma nação, pegar essa mesma esfera constitucional e querer adaptar ela na esfera do atemporal de Deus. Agora, por que o castigo será eterno? Porque o pecado foi cometido contra um Deus eterno. Um Deus eterno. Então, Deus, irmão, ele não é julgado segundo o nosso achismo, segundo o nosso propósito. Então, principalmente os testemunhas de Jeová e os adventistas, né, quando eles, a lente teológica deles, que ele gira dentro daquela caixinha ali, teológica, é muito rasa, é muito frágil. A forma que eles analisam o texto de Mateus 25 e 46. Não tem uma base bíblica no que acontecerá no atemporal de Deus. Agora, por que não encaixou dentro da caixinha dele, dentro da lógica humana dele, então eles querem colocar que é uma injustiça de Deus. Não, irmão. Os textos em Apocalipse, capítulo 20, 14, é enfático em dizer, a ênfase ali é um tormento eterno, de dia e de noite. Serão atormentados. Então usa esta expressão de dia e de noite, usa a expressão do tempo para enfatizar o efeito de uma punição infindável, inacabável,
Então é isso que a Bíblia nos diz. Então a mente muito pequena, querer trazer um texto atemporal e querer interpretar ele no tempo. Aí não tem como, irmão. Não tem como. O juízo acontecerá fora do espaço e fora do tempo. Creio que é igual o verbo colassim, aiônio, que é um adjetivo que qualifica o castigo, né? Qualifica o castigo. E qualifica também o mesmo verbo, usado para a eternidade com Deus, e é o mesmo verbo usado para a eternidade sem Deus. Só para desmificar, né? Esse espantalho, né? Esta falsa interpretação, esta falsa argumentativa de que os perdidos serão destruídos, né? Serão aniquilados. Isso não está na Bíblia. É antibíblico, né? Apocalipse arranca toda essa máscara teológica aí. Fiquem com Deus, meus queridos. Compartam nossos vídeos. Ósculo Santo no vosso coração.